Fala, ouvinte! Bem-vindo à Torre de Marfim, o podcast onde trocamos a vista panorâmica por bons papos e ideias inovadoras. Aqui, ao invés de ficar isolado no topo da torre, a gente desce e conecta ciência, jogos e curiosidades para quem está antenado no futuro. Especialmente no episódio de hoje, que voltamos com a série de inteligência artificial. Aqui vamos explorar mais sobre inovações, ética e o atual mercado de trabalho. Eu me chamo Laura Colombo. Eu me chamo Kailane Gomes. E hoje nós recebemos de volta um convidado que já passou por aqui e deixou o servidor do nosso cérebro processando em alta performance. O professor Denis Salvadeu está de volta à torre. E dessa vez, o papo é diferente. Vamos sair do laboratório e ir direto para a rua. Como a inteligência artificial pode deixar o mundo acadêmico e virar solução real para os problemas da sociedade. Educação, saúde, meio ambiente, indústria. O algoritmo é promissor, mas será que ele roda na prática? Como que fica? Professor Denis, que bom ter você de volta, preparado para descomplicar essa ponte entre ciência e sociedade com a gente hoje? Bom dia e muito obrigado novamente pelo convite. Então, ouvinte, abra seu editor de código, prepare sua stack de aprendizado e vem com a gente, porque o Torre de Marfim vai começar. Então vamos iniciando e indo direto ao que interessa. Denis, começando já, conta pra gente qual que foi o projeto mais prático que você já participou? Aquele que saiu da bancada e virou uma coisa palpável mesmo. Bom, dentro da academia, né, é muito comum nós fazermos pesquisas e normalmente o nosso meio tradicional de divulgação são os artigos científicos, né, por exemplo. Então eu atuei já em alguns projetos, né, eu entendo que essa pergunta vai até dentro de uma linha que é a linha de pesquisa, desenvolvimento e inovação, né, onde nós queremos de fato fazer com que aquela pesquisa se transforme no final em produto, serviço, né, para a sociedade, seja realmente utilizado na prática, né. Muitas das nossas pesquisas, às vezes a gente não sabe realmente o destino delas, né, se no final das contas elas viraram inovação ou não. Então é muito comum, dentro da ciência, nós desenvolvermos projetos fazendo vários estudos, né? Por exemplo, um conjunto de trabalhos que é uma área que eu mais atuo é a área de filtragem de ruído em imagens, né? Onde a gente tenta, utilizando a aprendizagem de máquina, melhorar a qualidade de imagens médicas, por exemplo, para que isso daí possa ser embutido em equipamentos, né, de médicos, para que depois o médico possa fazer um diagnóstico mais preciso ou que algoritmos possam rodar em cima daquela imagem que está um pouco mais limpa, digamos assim, e poder fazer outros processamentos, por exemplo, classificação, detecção de câncer, por exemplo, né, câncer de mama e assim por diante. Mas eu atuei em alguns projetos na minha carreira ligados à pesquisa em desenvolvimento, né, que são projetos que foram financiados normalmente pela indústria, né? Então, por exemplo, eu atuei em projetos ligados à área de odonto, né, usando processamento de imagens, onde a ideia era tentar melhorar a qualidade dessas imagens, reduzindo o ruído. Eles queriam testar um novo tipo de laser, né, para aquisição de imagens. Nós fizemos esse estudo, eu era aluno de doutorado na época, e também na mesma época nós atuamos com um projeto ligado à área de oftalmologia, onde a ideia era que existiam equipamentos oftalmológicos que vão adquirindo imagens de fundo de olho. E normalmente essas imagens elas são várias imagens em várias direções, né, várias posições, e a nossa ideia era obter uma única imagem com o fundo do olho. Só que o olho tem um problema que ele é curvo, né? A gente está projetando um plano. Mas também atuei num projeto que esse eu fiquei sabendo que chegou de fato, né? Que é o caso de um projeto onde eu fui pesquisador associado a esse projeto também ligado à área de odonto com IA, e esse projeto ele desenvolveu uma espécie de um chatbot, onde a ideia era auxiliar na identificação de emergências, por exemplo, relacionadas à cárie. Então esse projeto foi incorporado por uma empresa que também participou do projeto, né, como colaboradora. Enfim, esse é um projeto que eu sei que chegou. Mas é interessante a gente comentar sobre esse tema, porque a questão da inovação, porque a ciência tem muito disso, né? Eu, por exemplo, quando eu trabalhei nas minhas pesquisas lá na Universidade da Pensilvânia, né? E a gente via lá o contato que eles tinham com a indústria. A gente na ciência, muitas vezes, como a gente não cria, às vezes não tem esse costume, pelo menos aqui no Brasil, de criar patentes, etc., a gente não sabe se às vezes a gente publicou, está aberto, se algum pesquisador foi evoluindo isso e acabou utilizando algo que a gente criou, né? Essa linha de caminhar para a inovação é algo bem interessante na minha visão, mas do ponto de vista prático, como foi feita a pergunta, eu vejo mais esses trabalhos como um conjunto, e a questão, como eu falei, que a gente não consegue às vezes saber se uma ideia que a gente desenvolveu realmente chegou, né?
Você falou bastante que os seus projetos começam na academia e depois evoluem para fora. Qual é o maior obstáculo para transformar a pesquisa em algo funcional? É verba, equipe? Eu julgo que é um pouco de tudo, né? Quer dizer, nós temos uma questão que eu julgo fundamental hoje, né? Até pensando do caminho que a sociedade espera também na universidade, que muitas pesquisas, a universidade pública faz muitas das pesquisas básicas, são aquelas pesquisas que não têm uma necessidade de ter uma aplicação já prévia, né, prevista. Nós estamos numa área de tecnologia onde, em geral, a gente cria metodologias dentro da área de computação, inteligência artificial, por exemplo, mas nós não já vislumbramos uma aplicação prática, né? Então, a gente faz alguns protótipos e tal, que podem vir a se tornar algo, né? A gente gostaria, obviamente, de chegar, né? Só que há esse desafio de, por exemplo, no Brasil, especialmente, as universidades públicas normalmente contratam docentes, como é o meu caso, com dedicação exclusiva, né? E esses docentes normalmente têm uma certa restrição, na verdade, de se trabalhar com outros agentes, né? Então, no Brasil, é muito comum, dentro da universidade, que o professor ele seja contratado em regime de dedicação exclusiva, né? As universidades de pesquisa, especialmente, como é o caso da Unesp, né? Das principais universidades brasileiras. E existem algumas possibilidades hoje que eu julgo que é um dos grandes problemas, na verdade, que é entender como funciona esse processo, por exemplo, o que o professor de dedicação exclusiva pode fazer associado à inovação, no sentido de, olha, como é que cria uma patente? Eu posso patentear um software? O professor, ok, não pode trabalhar a princípio para a empresa, né? Quer dizer, você pode ter algumas prestações de serviço que são regulamentadas, mas a princípio eu não posso trabalhar numa outra empresa. Mas eu posso ser, por exemplo, sócio de uma startup? E como é que faz isso? Aí quando você começa a entrar em contato com outras empresas, por exemplo, assim, de financiamento, você começa a ouvir alguns termos que você nunca ouviu na sua vida, né? Do tipo NDA. E aí você, ok, se eu passar minha ideia, então você tem muito receio, se eu passar uma ideia, eu estou pensando, será que eles não vão pegar minha ideia e vão fazer, né? Então existe essa preocupação, na minha visão, que é uma preocupação minha, que estou nessa luta de tentar entender o que a gente pode fazer do ponto de vista legal, né? Existe o marco da ciência e tecnologia, existem leis, né, que beneficiam, que permitem, né, que possibilitam, mas o como fazer e realmente o que a gente pode fazer, isso, na minha visão, é um entendimento que muitos docentes não têm, né? É o que eu acho, né? É o que me parece. Então, a gente entender esse processo é complicado, né? Que eu acho que precisa ficar mais claro. Mas a questão do financiamento é um ponto também fundamental, porque com financiamento a gente precisa para poder, principalmente, manter recursos humanos, né? E a gente está numa área, no caso, mais complicada ainda, porque hoje, por exemplo, machine learning, essa área está muito aquecida. Então, às vezes, as pessoas não querem fazer pesquisa porque, às vezes, vão ter um ganho muito mais rápido no mercado, né? Então, nós temos um problema de financiamento, porque não é simples conseguir. Você tem as agências de fomento públicas, por exemplo, FAPESP, CNPq. Existem algumas empresas privadas que financiam pesquisa. Existem outros caminhos também, mas que, como eu falei, não são tão simples de se conseguir e também não são tão claros. Então você tem hoje, às vezes, setores, por exemplo, elétrico, o setor do petróleo, que tem que investir, né, uma certa porcentagem, né, enfim, não sei se do faturamento da receita, mas enfim, do faturamento do lucro. Eu não sei exatamente qual que é o caminho, mas eles têm essa obrigação de financiar, são fontes. Se você for mais na área de inovação, você tem aquela ideia de investidores anjos, você começa a ouvir outros nomes que você também não está acostumado, né? Mas são caminhos interessantes e também, isso não é de hoje, inclusive esses projetos de P&D que eu falei da Odonto, né, e da área de tecnologia, eles foram financiados na época com base na lei da informática, que é um caminho interessante também. Então as empresas podem, às vezes, enfim, abater impostos ou alguma outra forma de conseguir financiar essas pesquisas e ter alguma compensação, né? Então são fontes que a gente não tem muito claro, mas que, enfim, são importantes, tá? Então, no final das contas, acaba sendo um pouco de tudo. No caso desses projetos que você comentou que participou, da parte de processamento de imagens médicas, de oftalmo, de dentista também, como que surgiram essas ideias? Foi você que propôs e depois buscou os parceiros? Eles já tiveram a ideia e procuraram você? Como que foi? Na verdade, já temos os dois caminhos, né? A maioria das pesquisas acaba sendo algumas reflexões nossas mesmo. E aí a gente corre atrás de parceiros. Por exemplo, até comentei isso no episódio anterior, precisamos conseguir imagens médicas, etc. Então, nós vamos atrás de outros pesquisadores da área, né, principalmente, algum hospital que possa fornecer essas imagens. Mas, no caso dessas pesquisas que eu comentei de oftalmo e odonto, os parceiros é que nos procuraram. Eu era aluno, procuraram um professor, né, os dois primeiros, esse do fundo do olho e o do laser, lá na UFSCar ainda, quando eu era no lado do doutorado. Mas esse outro, que foi o outro de odonto que eu comentei do chatbot, foram parceiros, né? Inclusive tinha um pesquisador da área de odonto, professor da área de odonto, da Unesp,
né, de Araraquara que nós acabamos nos encontrando, né? Então, teve esse caso. O caso da parceria que eu comentei também no podcast passado, né, no episódio passado, lá do pessoal de Pernambuco, né, da Universidade Federal Rural de Pernambuco, sobre o projeto do ovo, eles também nos procuraram. Então, eu entendo que pode acontecer os dois caminhos, né? Só abrindo um pouco aqui um parênteses, né? Eu vejo que a ideia do projetos em computação no curso de graduação aqui, eu vejo que é um caminho muito interessante com a questão da extensão, onde muitas propostas vão surgir de ambos os lados. Então, eu particularmente acredito muito que isso possa ser um caminho interessante para surgir novas pesquisas e para chegar à inovação. Bom, quando a IA começa a impactar vidas, a ética tem que entrar em cena. Como você pensa a responsabilidade por trás de cada projeto? Bom, o ponto fundamental é justamente por causa das questões éticas que todo projeto que a gente começa a pensar, a gente tem que já tentar levantar essa questão. Há algum problema ético? Se envolve pessoas, né, ou animais, de alguma forma você vai ter que ter um registro sobre isso e passar por um comitê de ética. Muitos dos dados que eu trabalho já passaram por comitês de éticas da própria área, né, do médico, enfim, veterinária, né? Então, às vezes já chega definido esse contexto como um todo. Mas é fundamental que a gente pense nisso, né? Porque, principalmente hoje a gente falando de inteligência artificial, algo que nós não queremos é quebrar direitos humanos, né, alguma coisa nesse sentido. Então, nós não queremos propagar injustiças, então nós temos sempre que refletir esses aspectos. Pode ser que às vezes durante a pesquisa, isso particularmente nunca aconteceu, que às vezes algum ponto a gente não havia vislumbrado, né? E, obviamente, tem que parar e refletir. E aí, né, vou ferir algum princípio ético? Mas, em geral, a gente acaba conseguindo pensar em todos esses aspectos, porque faz parte do processo de fazer ciência, né? De pensar na questão ética. Aí entra também a parte que é um assunto muito presente na academia, que é a regulamentação da inteligência artificial para uso geral, né? Dá para aplicar IA no próprio ensino? Para você com uma visão de professor, né? Você já testou isso com os alunos? Você acha que faz sentido utilizar a IA para corrigir prova, sugerir conteúdo, montar material? Até onde é seguro fazer isso? Essa é uma boa pergunta, né? Particularmente nas disciplinas que eu venho ministrando, inclusive de aprendizado profundo, a pós-graduação, eu nunca utilizei para o ensino, até porque já estavam construídas de certa forma, né, esses conteúdos dessas disciplinas, né? Quando chegou o grande impacto aí das IA generativas. Nós fomos ajustando, mas ainda sem usar IA, apesar de que os alunos constantemente se pregam nos trabalhos e tal, mas faz parte do tema. Mas é interessante comentar sobre isso porque eu entendo que há vários caminhos a gente pode utilizar e deve utilizar, na minha visão, se quisermos, né, obviamente. Eu acho que o ponto principal é que a democratização de conhecimento a respeito de IA, quer dizer, as pessoas serem alfabetizadas sobre como fazer IA, quais são os impactos, como funciona, ter aquele conhecimento geral, isso é fundamental para todos os professores nesse momento. Eu entendo que devem aprender e conhecer, mas cada um deve decidir se acha que é interessante ou não. Mas para isso, eu acho que também é interessante que as pessoas, elas realmente estejam em contato com casos, né? Mostrando o uso, de como pode ser feito para o ensino, para que também abram sua mente a vislumbrar as possibilidades, né? Então, por exemplo, vocês citaram correção de provas, né? Eu entendo que você poderia até usar IA para te apoiar na correção, para dar um feedback inicial, mas é fundamental que o professor revise aquela resposta antes de mandar para o aluno. Então, o humano, até falando em questão ética, né? O humano, ele é fundamental para errar, esse que é o ponto, né? Então, imagine, o professor, ele quer preparar um material, quer enriquecer algum material com uma simulação, por exemplo, um vídeo, né? Ele pensou toda a ideia, mas às vezes ele não tem uma habilidade, né, de edição de vídeo, de preparação de material, ou de desenho mesmo. Olha, ele poderia passar aquela ideia para ela e ver se ela produz um conteúdo que pode ajudar os alunos. Eu vejo assim que há vários caminhos, várias aplicações que daria para a gente utilizar. Você pode usar a IA hoje, por exemplo, dependendo da área, né? Sei lá, eu quero simular um diálogo entre dois pensadores, né? Então eu vou tentar jogar uma pergunta, às vezes eu pergunto para dois pensadores refletirem, obviamente depois do aluno talvez ter visto o material. Só contando um caso aqui que eu acho interessante, que pode ser que ajude até a entender um exemplo de como isso pode ir se misturando, né, com os métodos tradicionais. Eu participei de um evento de IA em São Paulo. Eu participei recentemente, né, ano passado, enfim, de um evento de IA.
que os organizadores, eles fizeram uma atividade que eu falei, poxa, isso aqui serve para várias aplicações de ensino em IA. O que eles fizeram? Eles deram um tópico, o tópico tinha a ver com legislação de IA, mas eles deram um tópico, as pessoas em grupo colocavam lá suas opiniões, né, do que elas achavam, enfim, por exemplo, sei lá, quais são os problemas com a IA, né, ou quais as oportunidades de uso, enfim. Mas normalmente algum tema mais polêmico. As pessoas se registravam naquela ferramenta, que não era uma ferramenta que usava IA, não era esses modelos prontos, né? Registrava algumas suas considerações ali, e a IA tinha um botãozinho mágico baseado em IA que era gere mais opções para essa resposta. Quer dizer, então ele analisava o que a pessoa já tinha respondido e dava outras alternativas. E aí, voltava-se novamente o debate. Quer dizer, poxa, não pensei nisso, poxa, interessante essa abordagem. Olha, tem a questão do uso ambiental da IA, quer dizer, a questão o impacto ambiental da IA, por exemplo, né? Então, e depois dessa nova reflexão, aí eles registravam mais algumas coisas, né? Então, esse debate, ele utilizava-se de IA, né? Mas sempre com um complemento, né? E a IA é boa para isso, né? Quer dizer, você levantar questões, alternativas, feedbacks, enfim, né? E a IA é uma ferramenta muito poderosa para várias aplicações. A gente falou de inovação aqui, quer dizer, eu não sou especialista em inovação, mas às vezes eu posso começar a ter uma discussão inicial sobre uma ideia ou sobre se aquela ideia que eu estou pensando, como eu poderia melhorá-la, né, para tornar aquele projeto mais inovador. Pontos que vão trazer normalmente para o humano uma reflexão. Então, eu vejo muitas possibilidades e entendo que professores de áreas diferentes vão enxergar outras possibilidades. Então, por isso que eu entendo que é muito importante a ideia de alfabetização ou letramento em IA. Então, mas como eu falei, mantendo sempre a ideia de que o professor decide se deve usar ou não, em que momentos utilizar, os alunos podem utilizar ou não. Caímos nessa outra questão. Para que ele pode utilizar? Tem professores que já incentivam o uso, mas sempre tem que ter essa reflexão, porque algo que é uma preocupação muito grande é se as pessoas vão reduzir a sua capacidade de pensamento crítico. E esse é um ponto fundamental de quando se trabalha com IA, que é justamente criticar só a resposta, né? Fazer uma análise daquilo. Sim. Né? Nos seus diversos aspectos. Enfim, até falando um outro que tem a ver com a pergunta de vocês, nós estamos preparando uma capacitação, estamos falando de ensino aqui, de IA para a Unesp. E lá, nós utilizamos IA para nos ajudar a construir o roteiro. O que nós vamos ver em cada módulo? Obviamente que a gente ia, né, instruindo de que forma que nós gostaríamos, colocávamos alguns documentos que nós julgávamos relevantes, né, documentos públicos, para que a gente pudesse pegar novas ideias. Falava, olha, um exemplo de caso são esses, quer dizer, você vai já alimentando com algumas ideias e dê outras ideias, né? Poxa, isso aqui é interessante para o ensino, isso aqui é interessante para usar IA na extensão, IA na pesquisa. E aí, nesse meio todo, falar sobre questões éticas, limites, perigos e assim por diante. Mas eu acho que é uma tecnologia que está aí, que ela deve realmente ser conhecida, né? Mas aí cada um decide se usa ou não. A gente acaba usando a IA, às vezes, para organizar ideias, refinar elas, ou até para sugerir, só que em que momento a gente vai fazer cada uma dessas coisas utilizando a IA, que vai do nosso senso crítico decidir se seria uma boa ideia ou não, né? Bom, caminhando pro final do episódio, eu tenho uma pergunta. Qual é o projeto que te enche os olhos, não só seu? Existe algum projeto que você conhece que você fala, nossa, isso realmente vai impactar muito quando estiver pronto? Eu vejo assim, eu até comentei um pouco disso no episódio anterior, tenho uma utopia no sentido de que eu até segui nessa carreira, porque eu vejo uma possibilidade muito interessante da gente aplicar aprendizagem de máquina, inteligência artificial na área de saúde. Então, quando eu trabalho com imagens médicas, né, eu vejo assim um impacto direto. Se a gente consegue produzir algo que, de fato, uma tecnologia nova, que você vê que, poxa, isso aqui vai ajudar no diagnóstico médico, por exemplo, a ter uma maior precisão ou uma maior velocidade, né? Às vezes eu preciso ter uma resposta mais rápida se a pessoa está, ou um animal está em algum sofrimento ali, pode ir uma consequência mais grave. Então, assim, todas as pesquisas que eu comentei, né, principalmente da área médica, é algo que gosto muito, fico muito feliz de ter desenvolvido, né, de estar desenvolvendo. Mas eu gostaria de citar um outro exemplo, né? Nós temos aqui na Unesp o professor João Paulo Papa, que é um grande expoente, né, dentro da IA no Brasil, né? Tem aí um reconhecimento, na minha visão, já mundial.
E o professor Papa, ele desenvolveu, junto com seus alunos, por exemplo, tem desenvolvido vários projetos ligados à área de aplicação, né? Quer dizer, aplicando IA na área médica, por exemplo. Então, projeto para detecção de câncer de esôfago, e mais recentemente até me deparei com uma notícia que eu julguei bastante interessante, que era um projeto onde a ideia era fazer análise de expressões faciais a partir de vídeos, na tentativa de detectar sinais de que a pessoa está sofrendo ou está próximo de sofrer um AVC, por exemplo. Então, veja o impacto disso numa emergência, né? Tem pesquisa também, uma pesquisa que, no caso, foi minha, nem comentei dessa pesquisa, que foi na área veterinária, foi até de uma aula de iniciação científica, foi financiado pelo FAPESP, onde a gente tinha lá o problema do colapso traqueal em cães, né? Então, os cães chegavam com certos sintomas, normalmente eles faziam 2 radiografias. Geralmente fazem 2 radiografias para detectar se o animal tem algum caso de colapso traqueal, né, cervical. E uma questão que a gente levantou foi, será que a gente consegue remover uma das radiografias? Porque qual que é a ideia, né? A primeira radiografia, eles posicionam o cão, né, para fazer a radiografia da região ali da cervical. E depois, normalmente, eles colocam, no segundo momento, né, algo que faça uma compressão na cervical e fazem uma nova radiografia. Né? E aí eles medem, né, medem ali a região da cervical, como é que ficou, se estreitou ou não, né, a traqueia. Só que isso é um problema em vários sentidos. Por quê? Primeiro, é um estresse para o cão. O estresse é algo que pode ter um impacto maior, que hoje na veterinária seria o paciente, né? Mas você tem uma questão de radiação que é envolvida no exame, então a radiação ela é muito benéfica, né? O benefício normalmente compensa os riscos, mas a gente sempre que puder, a gente vai tentar reduzir dose de radiação. Muitas minhas pesquisas de reduzir ruído e imagem tem a ver com isso. E aí eu levantei até a questão, numa parceria com uma professora lá da veterinária de Araçatu, essa pesquisa, será que a gente não consegue, só com a primeira radiografia, informações do cão, né, raça do cão, idade e tal, tentar fazer uma análise, se usando o machine learning, treinar algum modelo para dizer se é um caso de colapso ou não, se a gente conseguir só com uma radiografia mais esses dados, a gente talvez possa eliminar, pelo menos para algumas raças, talvez para alguns casos, mas que a gente elimine alguns casos. A gente está reduzindo dose de radiação para o cão e para o médico veterinário, enfim, que vai fazer. Então, que também tem impacto, questão de energia, tem vários impactos relacionados a isso. Então, eu vejo assim, eu tento sempre, na minha carreira, pensar, quando a gente está numa área de tecnologia, né, a gente quer, como já comentei, a gente quer aplicar, mas sempre tentar desenvolver alguma abordagem, alguma metodologia nova na área de computação, obviamente, que é a área que eu atuo, talvez levantar alguns questionamentos de outras áreas. Então, por exemplo, nesse caso, do veterinário que eu falei, talvez isso vá surgir, se tiver um modelo muito bom, vai levantar uma discussão sobre o protocolo para a questão do colapso traqueal, que aí ele não tem que fazer um outro estudo para ver se realmente aquilo faz sentido ou não. Às vezes vão decidir que não, tem que manter TUS, é o melhor método. Mas levanta questões e a pesquisa ela caminha por essas questões. Então, assim, eu vejo que tentando contribuir na área de computação com novas metodologias de IA, novas técnicas, novos processos, né, que esse é o papel do pesquisador de computação IA, mas também já tentando pensar, ou já vem junto realmente, qual é a aplicação que nós deslumbramos aqui da utilização. Então, nós tentamos dessa forma chegar lá no final. Só que, lógico, entra aquelas questões de ir para chegar à inovação. Só um último ponto que eu gostaria de comentar sobre isso, né? Sobre essa questão toda do contexto de pesquisa e IA, enfim, é que é importante chamar atenção no seguinte, né? Muitas vezes o que as pessoas acabam olhando, principalmente a sociedade em geral, é aquilo que chega na prática para elas no dia a dia, ou seja, ao final, né? Só que as universidades elas fazem um papel muito importante e fundamental de fazer toda a base de pesquisa para você poder ter essa aplicação final. E isso às vezes não é visualizado. E no Brasil, quem faz normalmente pesquisa, a grande maioria das pesquisas de base, são feitas dentro da universidade pública. E são pesquisas nas mais diversas áreas. É importante reconhecer, e seria muito importante que as pessoas reconhecessem a importância da universidade pública para todo esse processo. Bom, então nesse contexto, por isso que às vezes também tem a questão do tempo, né? Quer dizer, os pesquisadores normalmente focam mais naquela parte do início até, talvez antes de chegar na inovação, mas a universidade cada vez mais tem incentivado a gente a dar um pulo a mais, né? Quer dizer, fazer um adicional ali, porque, por exemplo, só para ilustrar aqui um caso de aplicação de IA, né?
de como a gente poderia fazer isso, né? O que a gente faz na pesquisa para chegar à inovação. Então, imagina que você fez ali todo um estudo de uma metodologia nova, né? Uma nova arquitetura de inteligência de redes neurais, por exemplo, artificiais, um novo modelo que resolve, olha, ele é melhor para resolver certo problema. E você aplica, na nossa área, a gente costuma aplicar em alguma área, né, na área médica, para imagens e tal, e ver o que deu. E aí você pegar aquilo, às vezes, e transformar num produto, às vezes, quer dizer, você testou, treinou, estudou o modelo, avaliou o modelo, mostrou que o modelo funciona, resolve um problema geral, mas aí você, às vezes, pegar aquela técnica e transformar no produto final, no serviço, você precisa fazer ali uma pesquisa, outra pesquisa adicional, uma pesquisa um pouco mais aplicada, onde você vai pegar, olha, mas deixa eu pegar, se for um outro contexto, você vai avaliar naquele contexto, aquela técnica existente, você tem, enfim, elementos para dizer que funcionou, né, que você fez o estudo inicial, mas às vezes o modelo está pronto, né? Quer dizer, você às vezes precisa só criar um software, né, com todos aqueles aspectos de interface para o usuário, enfim, um software bem construído, mas embutir o seu modelo lá dentro. E aí, às vezes isso vem junto com o fabricante, vira um software, né, que está sendo vendido e tal, pronto, virou inovação. Então, mas esse finalzinho aqui é onde às vezes a gente não é o costume, né? A gente não tem, às vezes, contato com isso, né? Na minha formação acadêmica, esse contato com empresas foi por causa da pesquisa e desenvolvimento dos projetos que eu comentei. Mas o fazer, até chegar no fazer, a gente, em geral, pelo menos eu, particularmente, não entendo todo esse processo, né? Como eu já comentei. Meu querido ouvinte, infelizmente ou felizmente, esse episódio deu o que falar e acabou ficando um pouco mais longo do que o normal. Então, vamos encerrar essa primeira parte aqui por hoje, mas fique ligado nas nossas redes sociais. Lembrando que todos os links estão aqui na descrição do episódio. Que logo mais voltamos com a continuação dessa conversa com o Denis, aqui no Torre de Marfim, onde conhecimento é como código aberto. Não perca o próximo episódio e até a próxima!